Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu vou deixar de lado as caquinhas que esse governo vem fazendo habitualmente. Esse governo vem produzindo dentro desse mês e meio de governo, mas eu vou trazer algo muito importante aqui para vocês. Se eu quisesse fazer vídeos apenas falando desse governo, teria um farto material à disposição. Afinal, em todos os setores, nós temos grandes problemas sendo produzidos pelo governo atual. O que eu quero falar hoje afeta sim, de certo modo, o Brasil, mas é uma questão mundial. E pasmem vocês, se eu dissesse a vocês aqui que estava previsto isso há 2 anos, pelo menos, vocês acreditariam? E se eu dissesse que foi uma fundação extremamente importante no mundo, que tem umas ligações meio diferentes, vamos pôr com essa palavra, você acreditaria? Deixa aí nos comentários, dá um chute. Dê um chute de qual fundação que é, afinal temos tantas que trabalham aí contra a humanidade, né? Então é algo que eu preciso trazer aqui para vocês, que é de extrema importância. Pode ser que demore um pouquinho, vou tentar ser o mais rápido possível, mas peço já de cara que você fique até o final do vídeo, pois é algo assim extremamente importante que você esteja aqui e você compartilhe, você recorte, pode recortar sem problema, e distribua para os seus amigos, tá? Antes de ir para a notícia e para o fato em si, eu só queria lembrar a vocês que as vagas estão se esgotando. Temos vagas ainda para a nossa caravana. Se você quer conhecer Israel, e pode ser uma das últimas oportunidades que teremos, então se você quer conhecer Israel, quer conhecer a Terra Santa, tenha vontade ali de estar onde ocorreram todas as histórias da Bíblia, então essa é a sua oportunidade. Eu peço que você entre em contato com o nosso amigo Ricardo Paiva. Está aí na descrição o telefone dele. Você vai ter os melhores preços e as melhores condições. Pessoal, só o tempo da vinheta e a gente já traz esse material aqui que é de extrema importância, tá bem? Olha só, meus amigos. Há 2 anos atrás, uma fundação previu o que nós estamos vivenciando hoje no mundo. Pode ser que você ainda não tenha percebido, porque aqui no Brasil temos sim uma certa abundância de alimentos. Mas é necessário, extremamente necessário, que você preste atenção, porque isso pode estar mudando, tá? E isso estava previsto, não só por uma fundação, até mais delas falaram sobre o assunto. Mas claro, uma reprodução desse material que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Só o tempinho da gente pôr na tela aí. Vejam só. Documento do juízo final previu escassez de alimentos há 2 anos. Pois é. Eu separei algumas coisas aqui porque é um material muito longo e eu vou pedir a vocês que vocês entrem no canal do Telegram, porque eu vou mandar esse material aqui, essa fonte, para que vocês próprios leiam. E leiam todo o material, porque é de extrema importância. E que você pegue, copie o link e espalhe para os seus amigos. É de extrema importância, volto a dizer, tá bem? Vamos lá. Um resuminho da história, tá? Tem aqui, ó, se você quiser. Diz-nos que a iminente escassez de alimentos é principalmente resultado da mudança climática e do conflito Ucrânia-Rússia, tá? No entanto, em julho de 2020, a Fundação Rockefeller já havia previsto e pedia uma reformulação no sistema alimentar como um todo para resolvê-lo. Se vocês olharem os vídeos do mês de janeiro e fevereiro agora, eu trouxe para vocês um deles em especial falando sobre a lei que a União Europeia aprovou, onde eles podem colocar pó de grilo, literalmente pó de grilo, na sua comida sem a sua autorização. Basta que esteja identificado no rótulo. Detalhe, a maioria das pessoas não leem todo o rótulo. Vai ler só o nome ali, o principal, e olhe lá. São poucas as que realmente olham, tá? Então o vídeo vai estar aí, tá? No nosso canal. É só você voltar aí uns 4, 5, 6 vídeos atrás aí que você vai ver, tá bem? Parece que nada escapa das mentes proféticas dos autoproclamados designers do mundo, do futuro. Eles preveem com precisão desastres naturais, tá? Entre aspas, e predizem atos de Deus coincidentes.
Eles sabem que antes que aconteça. Talvez eles realmente sejam profetas, ou estejam simplesmente descrevendo os resultados inevitáveis de suas próprias ações. No momento, dizem-nos que a iminente escassez de alimento é resultado principalmente da mudança climática e do conflito Rússia-Ucrânia. No entanto, em julho de 2020, a Fundação Rockefeller já havia previsto e pedia uma reformulação do sistema alimentar para resolvê-lo. O documento em questão, intitulado Reset the Table, Meeting the Moment to Transform the US Food System, tá? Eu não sou fluente em inglês, tá bem? Mas espero que vocês tenham entendido. Tá aí na tela também. Mas você pode procurar no Google e você encontra esse documento aí na íntegra. Publicado pela The Rockefeller Foundation em 28 de julho de 2020, descreve como a pandemia de Covid-19 causou uma crise de fome e nutrição nos Estados Unidos, diferente, abre aspas aí, de qualquer outra que este país tenha visto em gerações. Detalhe, a pandemia foi declarada em 11 de março de 2020 nos Estados Unidos. De março a julho já teria causado todo esse estrago? Pois é. Veja bem que a Covid foi declarada em uma pandemia no dia 11 de março de 2020. Portanto, quando este relatório Rockefeller foi publicado, a pandemia existia há apenas 4 meses. E embora certos grupos de alto risco experimentassem insegurança alimentar, como crianças, cuja refeição principal é uma merenda escolar, a escassez generalizada de alimentos em termos de prateleiras vazias não foi amplamente prevalente ou particularmente grave nos Estados Unidos. E realmente não foi. Até hoje não foi particularmente grave. Hoje sim nós temos aí escassez de alguns alimentos, como ovos, por exemplo, tá? Vejam só, como eles pretendem assumir o controle da cadeia de suprimentos. 42 milhões de americanos carecem de acesso à banda larga, que é essencial para mudanças na inscrição online, compra online de alimentos, tá? Compra direta da fazenda ao consumidor, telemedicina, teleconsultas, bem como educação, finanças e emprego. Observa o artigo, tá? E isso tá no artigo deles, tá bem? Esta é uma lacuna fundamental de resiliência e equidade, e precisamos fechá-la com urgência, tá bem? Vejam só, o Reset the Table basicamente descreve como eles pretendem assumir o controle do suprimento de alimentos e da cadeia de suprimentos sobre o pretexto da equidade, da justiça social, da proteção ambiental, ou seja, eles querem centralizar tudo, desde a produção até a distribuição de alimentos, tá bem? Uma terceira chave para o sucesso são mudanças nas políticas, práticas e normas. E essas mudanças são numerosas. O objetivo final é centralizar o controle do abastecimento de alimentos em um único escritório executivo, o que está de acordo com a ideia de um governo único mundial. Agora, durante a reunião com Biden, não sei se vocês perceberam, mas Lula pediu claramente a criação de um governo único mundial. Ele simplesmente sugeriu isso, disse que é necessário para o mundo. Até 2050, o suprimento mundial de alimentos precisará alimentar outros 2 bilhões de pessoas. A criação de insetos para alimentos e ração animal pode oferecer uma solução ambientalmente amigável para a crise alimentar iminente. Graças a novas tecnologias como a inteligência artificial e a internet das coisas, o IoT, tá bem? Estamos em um ponto de virada e finalmente poderemos industrializar a criação de insetos em um ambiente confinado. A criação de insetos é uma agroindústria centrada em dados com muitos pontos em comum com a agricultura de precisão, tá certo? Vou dar um bônus aqui, eu não marquei, mas vou ler aqui para vocês, ó. Várias startups de agricultura interna surgiram. Insect, por exemplo, com mais de 300 patentes de tecnologia e processos agrícolas totalmente exclusivos
orientados por inteligência artificial, está construindo a primeira fazenda vertical de insetos totalmente automatizada do mundo, capaz de produzir 100 mil toneladas de produtos de inseto por ano. Tá? Prestem muita atenção no que está acontecendo. E aqui o artigo segue, vocês vão ver que ele é realmente muito grande. Tem até um vídeo aqui que você pode assistir também. Essa fonte eu vou mandar lá no canal do Telegram, tá bem? Entre no meu Linktree que eu vou atualizar lá e vou colocar o link para o canal do Telegram. Mas você que tem um Telegram, se você não quiser esperar, já coloque aí no Telegram Expresso Conservador, é o nosso canal, tá bem? Vamos lá, tem continuação aqui, ó. Colapso econômico, tal. A escassez de alimentos está começando a se tornar bastante grave pelo planeta. Eu separei alguns pontos também porque é grande. Vejam só. Em toda a África, de leste a oeste, as pessoas estão enfrentando uma crise alimentar maior e mais complexa do que o continente já viu. Dizem diplomatas e trabalhadores humanitários. Não são qualquer pessoas dizendo. São pessoas que estão lá e estão vivenciando isso. Houve muitas fomes na África no passado, mas as coisas nunca foram tão ruins quanto agora. Vejam só, no Oriente Médio, o Paquistão está atualmente sofrendo com a disparada dos preços e a escassez de farinha de trigo, e a base da alimentação deles é pão. Com pessoas esperando na fila por horas para receber um único saco de farinha. Na América do Sul, com os protestos contra o governo no Peru, não dão sinais de acabar, tá certo? Eles estão contínuos. O país enfrenta atualmente uma escassez de produtos básicos, incluindo alimentos e combustíveis. Estamos lidando agora, e abre aspas aí, quem está dizendo isso é o Antony Blinken, tá? No New York Times, ó. Estamos lidando agora com uma enorme crise de insegurança alimentar, disse Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, tá bem? É o produto de muitas coisas, como todos sabemos, disse ele, incluindo a agressão da Rússia contra a Ucrânia. A escassez de alimentos e os altos preços estão causando dor intensa na África, Ásia e Américas. As autoridades americanas estão especialmente preocupadas com o Afeganistão e o Iêmen, devastados pela guerra. Egito, Líbano e outros grandes países importadores de alimentos estão encontrando dificuldades para pagar suas dívidas e outras despesas porque os custos dispararam. Mesmo em países ricos como Estados Unidos e Grã-Bretanha, a alta da inflação, impulsionada em parte pelos distúrbios da guerra, deixou as pessoas mais pobres, sem o suficiente para comer. Agora o cara faz aqui uma pergunta: já te convenci? A mim eu já estou convencido porque eu venho acompanhando. E você que está me assistindo? Você já se convenceu? Porque tem mais, tá? Os contratos futuros de suco de laranja atingiram uma nova alta, subindo 10 centavos, ou 4,56%. Ah, Daniel, mas 4,56% é pouco. Vamos ver. Ele subiu para 2,29, tá? 2,29, superando o recorde de 2016, que foi 2,25, devido à oferta limitada. O USDA prevê que a produção de frutas cítricas da Flórida chegará a 44,5 milhões de caixas este ano, o que pode resultar na menor colheita de laranja do estado desde 1945. Isso se deve à doença do esverdeamento e danos causados por furacões nos pomares de frutas cítricas da Flórida. Agora um detalhe: em 45, a população dos Estados Unidos era 139 milhões de pessoas. Hoje ela já chega a 330 milhões de pessoas. Ou seja, vai ter muito menos fruta disponível por pessoa do que tinha em 1945. Uma escassez muito maior, tá?
Os números mais recentes do relatório de inventário de gado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na terça-feira, mostraram 89,3 milhões de cabeças de gado em 1º de janeiro, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. O declínio não foi inesperado e estava de acordo com uma pesquisa da Bloomberg. Agora veja só, menos cabeças de gado significa menos carne. Menos carne no mercado significa o quê? Aumento de preços. A carne já está cara, vai aumentar mais ainda lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, provavelmente também aumente. Por quê? Eles vão ter que buscar em algum lugar. Então ele vai comprar de algum lugar, ou vai comprar aqui do Brasil. Outro país que está vendendo para ele compra aqui do Brasil. E aí, falta aqui no Brasil, o preço começa a subir. Diminui a oferta aqui no país, o preço começa a subir. Dá tchau para picanha. Agora, as galinhas saudáveis põem ovos regularmente a cada de 24 a 26 horas, mas, de repente, os proprietários de galinha em todo o país, não todos, mas muitos deles, estão relatando que não estão recebendo nenhum ovo ou não estão recebendo quanto deveriam, tá? Elas não estão colocando tantos ovos quanto deveriam ou não estão colocando ovos a cada 24 horas. Então, o que está causando isso? Claramente algo está causando isso. Alguns concluíram que sua ração de frango pode ser a responsável. E agora não se sabe, mas o preço dos ovos nos Estados Unidos disparou de forma assim assustadora, chegando a ser limitado, tá? Em alguns mercados, limitado o número de ovos por pessoa. Ó, você não pode comprar mais do que 2 dúzias. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que segue. Mas eu separei assim os pontos mais cruciais, tá? Para que você entenda. Eu espero que você tenha se convencido. Tenha se convencido, porque ó, só para você ter uma ideia dessa questão dos ovos, ó, eu esqueci de marcar esse aqui, ó. A essa altura, a gripe aviária já matou mais de 58 milhões de frangos e perus nos Estados Unidos. Isso ajuda também na escassez, tá? Além do fato de elas estarem colocando menos ovos num período de 24 horas, tá? Estão pondo ovos, mas num período mais alongado, tá certo? Então, é algo assim que realmente chama atenção, essa escassez de alimentos. E nós sabemos o que isso pode causar. E detalhe, você acha que isso afeta quem? Deixa aí nos comentários. Quem é o mais afetado? Bill Gates? Elon Musk? Aqui no Brasil, quem é o dono das Americanas lá, o John Lehman? Você acha que eles são afetados por escassez? Não. Ou pela inflação? Também não. Eles têm dinheiro para continuar com a sua alimentação. Agora, a pessoa que ganha ali 1, 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, esse é que vai pagar o grande preço. O grande preço será pago por essas pessoas, os mais pobres. E o detalhe, como eu falei, tudo estava previsto nesse documento aqui, ó. O documento do juízo final aqui, ó. Que previa há 2 anos, logo após o início da pandemia de Covid, ele previu essa escassez que estamos vivendo hoje. Já prevendo uma grande mudança na base alimentar das pessoas, tá? Fica ao critério de vocês. Tem coisas que eu não posso expor aqui em questão a minha opinião, tá? Porque vocês sabem o que pode acontecer com o meu canal. Então eu peço a vocês, recortem esses vídeos, distribuam, porque é muito importante. Entre lá no canal do Telegram, eu vou mandar esses links lá, tá certo? E peço que vocês copiem esses links e distribuam. Mande para os seus amigos para que eles entendam o que está acontecendo no mundo, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.